ele já pode ser devolvido ao meio ambiente. Explica a tua experiência. Não, explica primeiro o cloro. A água, ela precisa do flúor para prevenir as cáries. O flúor, ele é no mínimo de 0,6 e no máximo de 0,8. Se vocês olharem aqui, nesse vidrinho, vocês podem ver que a 0,8 é mais escura que a água normal. A 0,6 é mais clara. A água boa para beber, com uma certa boa quantidade de flúor, é aquela da cor do meio. Porque se ela é muito escura, é que ela tem muito flúor e prejudica a saúde. E se ela é muito clara, é que ela tem pouco flúor e prejudica a saúde. A água, além do flúor, ela precisa do cloro. O cloro, ele mata os micro-organismos da água. E para ele não fazer mal à nossa saúde, ele tem que estar abaixo de 1. A água do rio, que é dessa cor, se passar pelo tratamento de cloro e flúor, pode chegar a ficar dessa cor e ser tomada. Explica da. Não precisa não. Então, agora. Grupo 29, quinta série. Esse daqui é o Spin Light, mostrando o ciclo da água. O sol aquece a água do mar e da transpiração, que evapora, encontra uma superfície fria, se condensa, formando as nuvens. Quando as nuvens estão muito carregadas e há variação de temperatura, ocorre a precipitação da água e a chuva, formando assim o ciclo da água. Essa experiência representa que o ciclo da água é um purificador, porque quando a água evapora, ela não evapora com as impurezas. Por isso, quando a água se precipita, ou seja, chove, ela se precipita limpa, não com água suja. É quinta série, grupo 30 sobre ar. Essa maquete é sobre a preservação do ar. Esses carros dos bombeiros contêm catalisadores que filtram a fumaça que soltam para não poluir o meio ambiente. Os bombeiros eles podem acabar com a poluição, acabando com os incêndios. Os incêndios provocam uma fumaça muito venenosa ao meio ambiente. Esse aqui na zona rural pode trocar os carros que poluem muito pelos capazes que não poluem nada. E aqui os pescadores pescando em águas totalmente límpidas, que não tem nenhum tipo de poluição. Aqui mostra a poluição do ar. Aqui pode mostrar que se tiver a Terceira Guerra Mundial, vai ter muita poluição no mundo, principalmente no ar. Os aviões vão sobrevoar as áreas e deixar o ar totalmente poluído com sua fumaça. A gasolina importada e qualquer outra substância gasosa provoca queimadas e vários tipos de explosões. E a maior poluidora, que são as fábricas, poluem pela fumaça que soltam e pelos esgotos que jogam nas águas. E esses aqui são os aparelhos meteorológicos. Esses dois aqui são pluviômetros. Eles são usados para medir a quantidade de chuva que cai em determinado lugar durante certo período. Isso daqui é um termômetro. Ele é usado para medir a temperatura do ar. Eles são uma biruta dos aeroportos. Ela é usada para mostrar a direção do vento aos pilotos de aviões. Série grupo 31. Aqui é o relógio de sol, tá? Aqui estão todas as capitais do Brasil. Esse relógio aqui, os povos antigos usavam ele. Por exemplo, se eu colocar aqui em Florianópolis, quando o sol bate, a sombra desse ferro vai ficar num desses horários, que vai ser o horário de Florianópolis. Nessa experiência aqui, pega aí, pega aí. Isso daqui mostra que o ar quente ele é leve, ele sobe e faz com que a bexiga flutue. Aqui é átomos nervosos. Isso aqui representa as moléculas dos gases da atmosfera, porque estão sempre em movimento. Isso daqui é pressão do ar. Porque a pressão de fora da garrafa é maior que a de dentro. Se eu soltar o dedo do furinho, as duas pressões ficam iguais.
fazendo que a bexiga murche. Grupo 32, quinta série, sobre empuxo. Esse aqui é um dinamômetro. Ele serve para medir o empuxo da água. Esse peso fora da água, ele é de 0,6. Com ele na água, ele diminui para 0,5. Isso ocorreu graças ao empuxo que a água exerceu sobre o peso. Os navios flutuam porque o peso deles é menor que o empuxo. Para eles afundarem, é preciso que eles batam em alguma coisa. Aí eles vão se encher de água, vão aumentar o peso e eles vão ficar mais pesados. O peso dos navios vão ser maior que o empuxo. Para comprovar isso, nós fizemos essa experiência. Aqui, o empuxo tá maior que o peso do ovo e ele está flutuando. Aqui, o empuxo o peso do ovo está maior que o empuxo, por isso ele afundou. Grupo 33, terceira série A. Nós vamos falar sobre solo, água, ar e plantas. Esse é o solo permeável e esse é o solo impermeável. Solo permeável deixa a água passar facilmente e o solo impermeável não deixa a água passar com facilidade. Podemos concluir que existem dois solos. Um solo, ele deixa a água passar facilmente e o outro não deixa a água passar facilmente. O solo bom para o plantio é o solo permeável. Por quê? Porque o solo impermeável não deixa a água passar facilmente e com isso as raízes das árvores ficam podres. Essa daqui é a amostra de como podemos fazer uma horta. Ela é feita com terra adubada. Todos os dias é preciso molhar para as plantas crescerem fortes e saudáveis. Esse é o arroz, a alface e almeirão. Grupo 33. Bom, primeiro nós pegamos papel, amassamos bem, colocamos num copo. E depois, com a pressão do ar, nós colocamos rapidamente numa vasilha transparente com água. E depois de uns minutos, nós tiramos e percebemos que o papel estará seco. E isso mostra que o ar ocupa espaço. As plantas estão sendo criadas em estufa. Essa primeira camada é de terra, a segunda é de areia, a terceira é de cascalho e argila. Na terra tem vários caminhos, são as minhocas que fazem. As minhocas auxiliam as plantas a crescerem, que suas fezes servem de adubo para as plantas. E o caminho que ela faz, o ar entra e sai com maior facilidade, ocupando a terra. E a água também entra com maior facilidade. As plantas vivem em média 6 meses dentro da estufa. E quando plantamos legumes, vegetais dentro da estufa e vamos vender ao consumidor, o consumidor paga mais caro pela verdura, pelo legume, porque ele não é usado agrotóxico dentro da estufa. Pode? Aqui nós vamos provar que o ar ocupa espaço. Vocês estão vendo essas bolhas que estão saindo? Então, é o ar que está saindo e dando lugar à água entrar. Quando a gente não inclina o copo, o ar fica lá dentro. Por isso que não entra água. Agora nós vamos fazer uma experiência, ó, que nós colocamos um papel seco no copo. Aí nós afundamos ele na água. Quando nós tiramos, ele ainda está seco. Por quê? Porque o ar que estava lá dentro do copo, ele não saiu. Então ele não deixou entrar e molhar o papel. Isso prova que o ar ocupa espaço. Essa seringa está cheia de ar dentro dela. Eu vou colocar ela dentro do copo e vou apertar. Essas bolhas que saíram foi o ar que estava dentro da seringa, do conta-gotas, que saiu para dar lugar para a água entrar. Então isso prova que o ar ocupa espaço. Aqui é sobre o ar comprimido. O ar comprimido ocupa o menor espaço no ar. O ar comprimido ele serve para enchermos bolas, pneus e etc. Nós vamos provar que o oxigênio
ela vai apagar porque o oxigênio acabou e só sobrou o Gás carbônico. Essa prova que o oxigênio alimenta o fogo. 34, sétima série B, sistema circulatório. Esse aqui é o esquema da circulação sanguínea. Quando a gente respira, o oxigênio que está nos pulmões se mistura com o sangue e vai até o coração, onde ele é bombeado para todos os órgãos do corpo. Esses órgãos retiram do sangue o oxigênio que eles precisam e liberam gás carbônico. O gás carbônico se mistura no sangue e volta ao coração, onde ele é bombeado novamente até o pulmão, onde acontece troca gasosa, então o ciclo é contínuo. Esse aqui é o marca-passo e ele é colocado nas pessoas quando o nódulo sinoatrial, que é um nódulo localizado no átrio direito, ele não está funcionando direito, então o coração não bate regularmente. Esse nódulo controla os batimentos cardíacos, mas quando ele não está funcionando direito, tem que ser implantado o marca-passo para que as batidas do coração sejam regulares. Esse aqui é o coração de boi e ele é maior que o coração humano porque o boi é maior que a gente, então tem mais lugares onde o sangue tem de ser circulado. Esse vaso é uma artéria e ele é grosso porque o sangue que passa por ele é o sangue que acabou de ser impulsionado pelo coração. Por isso ele é grosso, para poder resistir à pressão do sangue que passa muito forte, muito rápido por ela. Esse outro vaso aqui é uma veia e ele é mais fino que a artéria porque o sangue que passa por ele é um sangue que está voltando dos órgãos ao coração. Por isso ele é mais fino, porque o sangue já passa mais lento e não tem uma pressão a qual ele tem que resistir. Aqui a gente tem os elementos do sangue. Esses são os leucócitos, que podem ser granulócitos ou agranulócitos. Os granulócitos possuem grânulos na sua superfície, os agranulócitos não. Esses são linfócitos, que também são tipos de leucócitos, mas esses são responsáveis pela defesa do organismo. Por exemplo, quando uma pessoa está com gripe, eles vão até o vírus e exterminam com esse vírus para que a doença não se propague. Esse aqui é uma hemácia e ela cuida do transporte de gases, como oxigênio e gás carbônico no nosso corpo, no sangue. Todos eles estão feitos em isopor e bem grandes para poder mostrar, mas na verdade eles são estruturas microscópicas. Aqui no microscópio a gente tem um peixinho que, olhando pelo microscópio, dá para ver a sua circulação ou seus vasos sanguíneos. Acabou. Grupo 35, órgãos do sentido, sétima A. Essa aqui é a experiência que mostra o mecanismo do olho. Essa lente funciona como cristalino que projeta a imagem de cabeça para baixo na retina. Na retina, o nervo óptico leva ao cérebro, onde vai ser endireitado e interpretado. Essa parte é sobre o tato. O tato tem o maior órgão do corpo, que é a pele. A pele tem a percepção, a dor, o calor, o frio e a pressão. A pressão é utilizada para evitar que a gente se cortasse ou se espetasse. Você gostaria de fazer uma experiência sobre o tato? Gostaria. Então vamos fazer. Que número que é? Mas que lado que é? Esse daqui. Do mamão? Esse é o número 6. Isso mesmo. Mais um. Aqui temos uma língua. A língua possui milhões de papilas gustativas, onde se concentram os sabores. Bem aqui na frente tem o doce. Nessas laterais menores é o salgado. Nessas laterais maiores é o azedo, aqui atrás é o amargo e no centro fica o quente e o frio. O paladar e o olfato, eles funcionam juntos. É por isso que quando o nariz está entupido, o gosto da comida não fica muito bom ou até mesmo não sente. Ou senão, quando você vai ao supermercado ou na hora do almoço, sente o cheirinho e já quer comer logo. E o nariz, ele possui milhões de botões olfativos para sentir os 4.000 odores que possuímos, entre odores bons e ruins. Aqui nós temos um ouvido do ser humano. Não é à toa que a gente tem essas curvaturas aqui na orelha. Ela serve para direcionar o som para o interior do nosso ouvido. As ondas sonoras penetram pelo conduto auditivo externo, fazendo vibrar o nosso tímpano.
Esse aqui é o tipo do ser humano. Quando ele é perfurado, as pessoas elas ficam surdas. Essas vibrações são transmitidas à janela oval através dos 3 ossículos, os ossos menores do nosso corpo humano: bigorna, estribo e martelo. Essas vibrações se chocam com a cóclea. Dentro da cóclea tem um líquido chamado endolinfa. Ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Como esse líquido endolinfa, ele vibra, isso é captado pelo nervo auditivo que leva até ao cérebro, onde o som vai ser interpretado. A doença mais comum no ouvido é a labirintite, a inflamação do líquido endolinfa aqui nesses semicirculares. Agora nós iremos fazer uma experiência para provar que o tímpano vibra. Por favor. Você irá gritar aqui e essa luz aqui irá vibrar. Vibrou. Tá bom. Vibrou? Vibrou? Vibrou. Quanto maior for o som, mais a membrana irá vibrar. E com isso, irá passar as ondas sonoras para o cérebro. Somos a 7ª A, grupo 36. As nossas experiências e explicações são sobre visão e ilusão de ótica. Essas experiências aqui, a da bandeira e a da água de aumento, o André que vai explicar. Ponto preto em 30 segundos, sem piscar, durante 30 segundos. E depois olhe na parede. Vai aparecer a bandeira do Brasil. Segura, Chaves. Ai, peraí, segura. Tá bom, tá bom. Tá bom, Chaves. Deu? Agora essa experiência aqui. Vem cá, vem cá. Essa água serve como uma lente de aumento. Isso acontece porque a água retém os raios luminosos e depois elas os soltam, expandindo os objetos. O Lucas vai explicar a experiência do olho e a experiência do copo com a borracha. Vem cá. Tampa um olho. Quando você achar que a borracha vai cair dentro do copo, você manda soltar. Pode? Não. Pode? Não caiu. Agora abre os 2 olhos. Pode? 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 Qual que chegou mais perto, quase caiu? Por isso que a gente tem 2 olhos, porque dá uma noção melhor de alinhamento, distância. Agora, olha essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é um olho artificial. Os olhos existem um em cada uma das 2 cavidades orbitárias. O olho humano tem 3 ex-membranas. São as membranas chamadas membranas do globo ocular. São a esclerótica, essa aqui, a coroide, essa aqui, e a retina, essa aqui. Só subir. A esclerótica ou esclera é conhecida popularmente como branco do olho e é a parte mais externa. Ela serve para proteção. Atrás dela ramifica-se o nervo óptico. Na frente temos a córnea, que é uma estrutura transparente. É aquela que se transplanta no olho. A coroide, essa parte aqui, é a intermediária. Rica em vasos sanguíneos e pigmentos pretos. Ela irriga a íris, que é a parte colorida do olho. No centro da íris temos a menina dos olhos, ou pupila. Esta estrutura deixa que os raios luminosos passem. Pelo mecanismo do sistema nervoso autônomo, ela se dilata
na presença de pouca luz e se contrai na presença de muita luz. A retina, a pupila dos olhos, projeta a imagem na mácula lútea, fóvea ou mancha amarela. Essa mácula lútea é uma parte da retina, onde se forma a imagem com nitidez. Se forma uma imagem invertida. A retina, essa é a parte mais interna e é a parte sensorial do globo ocular. A imagem invertida que se forma na mácula lútea é levada pelo nervo óptico até o cérebro. O cérebro conserta e interpreta a imagem. Os três meios transparentes do globo ocular são o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo. O cristalino é uma lente biconvexa que fica um pouco atrás da íris e ela projeta as imagens na retina. Já o humor vítreo é um líquido que fica numa cavidade atrás do cristalino. O humor aquoso é um outro líquido que fica entre o cristalino e a córnea. O mecanismo da visão pode ser comparado com o mecanismo de uma foto. Assim, a lente da câmera fotográfica seria o cristalino, o filme fotográfico seria a mácula lútea, o nervo óptico seria a pessoa que leva o filme até onde ele vai ser revelado e o cérebro seria as pessoas que revelam o mecanismo de revelação. O globo ocular, além das membranas e dos meios transparentes, tem os anexos, que são os músculos oculares, as pálpebras, a conjuntiva e as glândulas lacrimais. Os músculos oculares, eles por contração e descontração, por ordem do cérebro, eles controlam os movimentos do olho. Já as pálpebras, elas piscam para proteger o olho e também para espalhar a lágrima. A lágrima é uma secreção produzida pelas glândulas lacrimais que tem um mecanismo que faz com que elas produzam mais lágrimas quando aumentam as emoções. Por isso, quando a gente fica triste, alegre, a gente chora. Por causa que aumentam as emoções, então aumenta a produção das glândulas lacrimais. A conjuntiva, ela é uma película fina que reveste o interior das pálpebras e essa parte aqui do olho. As principais doenças do globo ocular são astigmatismo, catarata, daltonismo, glaucoma, miopia, hipermetropia, presbiopia e estrabismo. O astigmatismo é uma imperfeição na convergência dos raios luminosos, que se formam com deficiência. O daltonismo, ou ascromatopsia, é um distúrbio nos cones. Os cones são células especiais localizadas na retina. Eles são responsáveis pela visão em cor. Então, no daltônico, eles são mal formados ou mal distribuídos, ou os dois. Inclusive, não existe esse negócio de touro daltônico, como falam, porque só o homem tem os cones. O homem e alguns outros animais, mas o touro, o cachorro não tem, por exemplo. A catarata é uma deficiência no cristalino que faz com que ele se torne opaco, impedindo ou dificultando a visão. A miopia é uma deficiência no cristalino, faz com que a imagem se forme antes da retina. A hipermetropia é o contrário, ela se forma depois da retina. A hipermetropia e a miopia são corrigidas com lentes de grau. A catarata é corrigida com uma cirurgia. O glaucoma é quando há aumento de rigidez, aumento da pressão no olho. Então o olho torna-se rígido, impedindo a visão. O estrabismo é quando é uma deficiência nos músculos oculares que não movem o olho. Portanto, a pessoa não consegue mover o olho para poder ver. A presbiopia é uma doença que só dá em gente mais velha. É chamada de visão cansada. Para evitar a presbiopia, a gente deve evitar de ficar olhando em luzes. Sétima A, grupo 37, prevenção da ST. Aqui nós temos o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor feminino começa na vulva, depois ele vai para a vagina, depois ele vai para o útero. O sistema reprodutor masculino
Ele começa no testículo e depois vai para o pênis. O testículo, ele produz os espermas e produz hormônios. Os espermas são trocados de 2 em 2 meses e meio, uma base mais ou menos. Quando a menina nasce, ela já nasce com os ovários formados. Mas o menino, os testículos só começam a se formar a partir da puberdade. Os meninos são inculcados com o tamanho do pênis, que é muito pequeno. Aqui no Brasil, a média é de 14 centímetros. E o canal da vagina, ele só tem 12 centímetros, então isso não vai influenciar em nada. Essa camisinha feminina. Para colocarmos ela, a gente pega, dobra essa parte, coloca dentro do canal da vagina. Essa parte aqui vai proteger o colo do útero e ela vai ficar assim. E o pênis entra por aqui. Essa aqui é a camisinha masculina. Pra gente colocar ela no pênis, você precisa apertar a ponta e dobrar para não entrar o ar. Caso entrar o ar, a camisinha pode pegar pressão e estourar. Você desenrola a camisinha e essa parte aqui é onde vai ficar concentrado o esperma. Se você colocar a camisinha sem deixar essa parte onde o esperma vai ficar concentrado, a camisinha pega pressão e estoura. Se acontecer da camisinha estourar, você pode pegar essas doenças aqui, ou você pode engravidar a menina. Essas doenças são chamadas de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então a camisinha, ela é um método contraceptivo 100% seguro. Com ela vai evitar o DST, a gravidez e o câncer de colo. Então, ela é encontrada nas redes públicas. Hoje em dia aumentou muito a quantidade de DST entre os casais. Eles têm uma confiança muito grande entre eles e acham que eles estão fazendo sexo seguro e não usam camisinha. Na verdade, eles podem estar passando doença para o outro. Qualquer tipo de verruga, ferimento ou algum corrimento a mais, tem que prestar atenção para ir visitar um médico, porque pode ser uma DST. Se for uma DST, ela vai facilitar a transmissão do HIV, que é o vírus da AIDS. Então, antes curar de uma que tem cura, do que depois pegar uma que não tem cura. Grupo 38, 7ª B, sobre célula. Nós estamos representando aqui uma célula animal. Célula é a menor partícula viva do corpo humano e ela possui 3 partes principais. O citoplasma, membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substâncias. O núcleo, que controla toda a atividade celular. No citoplasma tem vários órgãos, mitocôndrias, que é responsável pela respiração celular, retículos endoplasmáticos, responsáveis pela distribuição de substâncias na célula, complexo de Golgi, responsável pelo armazenamento e secreção de substâncias na célula, lisossomos, que são responsáveis pela digestão de substâncias na célula, e ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas. E aqui temos uma célula vegetal. A célula vegetal, ela é composta pela parede celular e também ela é composta pelo protoplasma. O protoplasma contém o núcleo, o citoplasma e a membrana celular. Um dos fatores que pode diferenciar a célula vegetal do animal é que ela possui 2 membranas e aquela animal só possui uma. A célula vegetal possui alguns organelas, como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e ribossomos, que também encontramos na célula animal. Mas ela tem alguns que é específico dela, como o cloroplasto, que produz a clorofila responsável pela fotossíntese, e tem o vacúolo, que é uma bolsa que armazena substâncias diluídas em água. Aquilo ali é o exemplo de uma célula. Ali são as hemácias, exemplo de células animais. Elas estão presentes no sangue. Elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Elas duram cerca de 120 dias, depois morrem, sendo substituídas por outras iguais a elas, que são produzidas nos ossos, na medula óssea. Grupo 39,
Sétima A, sistema locomotor. Sistema locomotor divide-se em dois subgrupos. Sistema esquelético, compreende ossos e cartilagens. Sistema muscular, compreende os músculos, ou seja, a carne. No esqueleto do indivíduo adulto, compreende 208 ossos. Esses ossos servem para a proteção de certos órgãos vitais, como, por exemplo, o coração e o pulmão. Também servem para a conformação do corpo, a sustentação do corpo humano e principalmente a locomoção, com a ajuda dos músculos. Vamos passar agora para o Lucas explicar as outras partes. O osso ele é revestido por um tecido chamado tecido ósseo. O tecido ósseo é formado pelos osteócitos, que estão no interior das lacunas, os osteoblastos. Os ossos têm diversas classificações. O exemplo delas são o osso longo, que tem como exemplo o fêmur, o maior osso do corpo humano. Tem o osso chato, que tem como exemplo os ossos do ouvido, que são martelo, bigorna e estribo, são os menores do corpo humano. Tem os ossos irregulares, são os ossos da coluna. E os ossos curtos, que são os ossos da mão. O esqueleto é quem nos sustenta, mas sem os músculos nós não andaríamos e o esqueleto desaparia. O músculo também é conhecido como carne e são formados por fibras musculares. Essas fibras são constituídas de miofibrilas, que são miofilamentos de actina e miosina. Para movimentarmos, o cérebro precisa mandar mensagem aos sarcômeros para as fibras musculares que vão contrair e descontrair através de uma reação bioquímica. O esqueleto se divide em duas partes, esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial compreende cabeça, pescoço e tronco. O esqueleto apendicular compreende os membros, como os braços e as pernas. Como todo sistema, o sistema muscular também tem seus distúrbios, que são câimbras musculares, câimbras abdominais, dores e endurecimento muscular e distensão e contusão muscular. As câimbras musculares são caracterizadas por serem uma contração involuntária, duradoura e dolorosa de um músculo voluntário, que pode ser causada por um ambiente frio, por má circulação sanguínea e por outros motivos. E as câimbras abdominais são também conhecidas como câimbras de estômago e são frequentes em nadadores. E as contusões musculares são caracterizadas por dores intensas e a incapacidade funcional da região atingida, que pode causar hemorragia, isquemia e rotura muscular. As dores e endurecimentos musculares são causados pelo trabalho intenso de certos músculos. Por exemplo, quando você trabalha muito num dia, no outro dia você acorda com dores localizadas. Este fenômeno se dá pelo acúmulo de metabólico, pela movimentação da fibra muscular, além do aumento da pressão osmótica e intra-extracelular, dentre outros fatores. A distensão muscular dá-se pelo rompimento de fibras musculares junto aos tendões, junto ao rompimento de vasos sanguíneos. Esse fenômeno está relacionado ao trabalho desordenado das fibras musculares. O aquecimento muscular melhora a execução da atividade física e diminui o risco de lesão. Isso por causa que, com o aquecimento dos ossos, faz com que se diminua o espaço de tempo entre excitação e resposta. Por isso, antes de qualquer atividade física, sempre faça o aquecimento muscular. O corpo humano tem seus certos limites, mas com muito esforço, com muito treinamento, a pessoa pode chegar aonde quiser, com certos limites. Um exemplo é esse. Faz a costela, ó. Faz aquele aqui, ó. Faz o do braço, ó. Faz o do braço. Obrigado. Inspiração, sétima série, grupo 40. Esse daqui são os dois pulmões, sendo que este é maior que este. Esse daqui tem 3 lobos
que é este. Esse daqui do lado esquerdo tem apenas 2 lobos. Por que este é maior que este? Porque o lado esquerdo é onde fica o coração. Então, uma parte do coração fica perto do pulmão esquerdo. Então, o pulmão esquerdo é menor do que o direito. Essa parte do coração chama mediastina. O sistema respiratório é dividido em laringe, faringe e traqueia. A traqueia se bifurca, se ramifica formando os brônquios. Os brônquios formam os bronquíolos alvéolos, que devido à grande quantidade de alvéolos forma essa parte esponjosa do pulmão. O pulmão ele é revestido pela pleura. Pedrinho. Aqui temos o cartaz da expiração. A expiração é a inspiração, é a entrada de ar no pulmão. Ela entra quando o diafragma desce e os ossos da costela aumentam. A expiração é a saída de ar do pulmão, é quando o diafragma diminui, sobe e os ossos da costela diminuem, fazendo que o ar saia do nosso corpo. O ar entra pelas fossas nasais, passa pela laringe, a hora que ele sai da laringe, ele vai para a traqueia. No finalzinho da traqueia, a traqueia se ramifica, formando os brônquios. Os brônquios se ramificam e formam os bronquíolos, e os bronquíolos se ramificam e formam os alvéolos. Dentro dos alvéolos acontece a hematose. A hematose é uma troca gasosa em nível alveolar que absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico. Do grupo 40, respiratório. Essa experiência representa o sistema respiratório. O canudo representa as fossas nasais, ou seja, a faringe, a laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos. A bexiga representa uma parte do pulmão. A garrafa significa o tórax. A bexiga representa o músculo diafragma. Quando ocorre uma contração, ocorre uma diminuição da pressão no tórax, puxando o ar para o pulmão. Esse movimento é chamado de inspiração. Ou seja, expira o oxigênio e solta o gás carbônico. Das substâncias nocivas. Droga é qualquer substância que muda a função do nosso organismo. A droga também possui 4 usuários. Tem o experimentador, que a pessoa experimenta a droga, mas não ocorre nenhuma mudança física nem psicológica no seu corpo. Tem o moderador, que a pessoa sente um impulso para procurar a droga. Tem o habituais, que a pessoa... Os habituais que a pessoa procura os fornecedores de droga, uma dependência mais forte. E tem a dependência, que o único objetivo dessa pessoa é a droga. Também existem vários tipos de dependência, como a física, quando o organismo da pessoa precisa de droga para poder sobreviver, e tem a psíquica, que é quando a pessoa, assim, ela para de usar a droga por um período e ela sente uma insatisfação muito grande. Tem a também de abstinência, quando a pessoa para de usar droga em um período, então ela sente reações diversas, como fadiga, dor de cabeça, enxaqueca. Essas drogas atuam no cérebro, fazendo com que ocorra mudanças de comportamento, fazendo com que as pessoas desistam de realizar determinadas atividades. Geralmente as pessoas procuram as drogas quando estão com problemas, achando que vão encontrar a solução para os problemas nas drogas e acabam entrando num caminho pior. Então nós devemos aconselhar as pessoas que estão indo nesse caminho a desistirem, porque é um caminho sem volta que pode provocar até a morte.
Grupo 42, sétima A e B, Gestão e Alimentos. Aqui, ó, a gente tem o exemplo de uma boca. Esses dentes aqui da frente são os incisivos. Eles servem para cortar o alimento aqui. Esses aqui são os caninos. Eles rasgam o alimento. Os aqui de trás são os premolares e molares, que eles trituram o alimento. A primeira dentição é constituída de 20 dentes e a segunda, que é a do adulto, de 32. Aí aqui na língua, a gente tem as papilas táteis e as papilas gustativas. Nas papilas gustativas, elas percebem o gosto e são essas: a doce na ponta da língua, a salgada aqui, a azeda e a amarga aqui no fundo. Aí as papilas táteis, elas são terminações livres que aparecem em toda a língua. Vou explicar o boneco agora. Quando nós comemos algum alimento, nós mastigamos e ele entra em contato com a saliva. Mas só os carboidratos, que por causa da enzima que contém a saliva, chamada pictialina, mudam para maltose. Depois nós engolimos, o alimento passa pela faringe e chega no esôfago, que através dos movimentos peristálticos, o bolo alimentar passa pelo esôfago e chega até o estômago. E no estômago, através do suco gástrico, que contém ácido clorídrico, pepsina e renina, as proteínas e o leite são transformados também. Depois de tudo isso, a substância que continua, ela sai do estômago e entra no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. No intestino delgado, o alimento vai ser retirado toda a parte que vai servir para o organismo, vai ser retirado dele, vai cair na corrente sanguínea. E o que sobrar vai para o intestino grosso, que é essa parte cinza. No intestino grosso vai ser retirada toda a umidade, os sais minerais que ainda tem no alimento vai ser retirado e vai cair na corrente sanguínea. E o que sobrar de sólido vai ser eliminado pelo organismo em forma de fezes. Bom, no sistema digestório há alguns distúrbios. A úlcera, que é uma ferida na parede do tubo digestório. Também há a cólera, que atinge o intestino e é uma doença endêmica e epidêmica que ocorre em várias partes do mundo. Também a gastrite, que é uma inflamação da mucosa gástrica de causa desconhecida, sendo a aspirina e o álcool agentes irritantes dessa mucosa, e também há outros distúrbios. Aqui é a parte dos alimentos. Há as proteínas, carboidratos, sais minerais, lipídios e vitaminas. As proteínas e sais minerais, ele dão fonte de energia. Já os carboidratos são como fonte de energia. Os lipídios, você não pode comer muito, por causa que a manteiga, o óleo possui muitas gorduras. Já as vitaminas você pode comer diariamente, por causa que são as frutas, as verduras. Obrigada. Grupo 43, primeiro colegial. A gente está apresentando as experiências do primeiro colegial e do segundo colegial. Esse é o ferro bruto, é o ferro sem nem outra substância, apenas ele. Só que esse produto, ele com o passar do tempo, ele vai ficando mais vulnerável às ações, o clima, a chuva. Então as fábricas, elas têm que tornar ele um pouco mais resistente. Então primeiro as fábricas lixam ele, tiram toda a gordura dele, para que ele possa ser zincado. Ele é despejado numa bacia de zinco e depois ele é resfriado para que se fixe o zinco nele. Então ele pode durar 20 anos a mais do que esse daqui, este produto. Ele começa a enferrujar depois de 20 anos, 15 anos a mais do que esse. Quando você lixa ele, esse produto, ele forma essa substância, que é o F2, o F3 e o ácido clorídrico. Quando você resfria essa peça, ela forma o F2, o F3, o ácido clorídrico e o zinco. Agora a gente vai saber como que essa substância pode ajudar no curtimento do couro. Essas substâncias são altamente poluentes. Daqui para frente nós vamos mostrar a separação dos componentes dessas substâncias, como que elas vão ser utilizadas na limpeza da água do curtume. O curtume, o couro, passa por 5 processos. O couro cru, que é o couro do boi. Depois ele é adicionado sulfato de cromo. Ele é chamado couro blue ou couro azul. Depois ele é curtido, fica esse tipo de couro. Ele é recurtido, fica esse tipo de couro.
E o produto final é esse tipo de couro, já pronto para ser comercializado. E daqui para frente nós só vamos mostrar a separação desses componentes para a limpeza da água desse curtume, que tem restos de couro, de pelos, para que a água possa ser jogada na natureza. Esses componentes também vão ser utilizados na pigmentação de tecidos, couro, etc. T4, segundo colegial, separação do ferro 3. O resíduo que sobrou da zincagem do ferro da experiência 43, ele é altamente poluente. Por isso, e é normalmente lançado em rios. A Feira de Ciências aqui vai mostrar uma alternativa para esse resíduo, e como, por exemplo, ele vai ser usado na coloração de couros e também no tratamento de água. O resíduo deve-se pegar 1/5 da substância do resíduo mais 4/5 de água. No caso, eu estaria usando 100 ml de resíduo mais 400 de água, conseguindo uma substância altamente ácida. Para equilibrar a acidez, eu uso o cal normal de material de construção, o pó branco, que vai fazer com que o pH aumente, girando em torno de mais ou menos 6. Colocando peróxido de carbono, de hidrogênio, vai fazer com que o pH abaixe e também vai fazer com que a quantidade de ferro 3 aumente. O pH vai girar em torno de mais ou menos 5 e vai ocorrer uma precipitação de ferro 3. Esse ferro 3 vai ser filtrado e no filtro vai sobrar o ferro 3, é um pouco impuro ainda, pois ele vai passar por um processo de refinamento. E a parte líquida que desce é ferro 2 com água mais cloreto de cálcio, onde o cálcio vai resultar do cal que foi usado na primeira parte da experiência. Então eu vou passar os dois produtos para frente para dar continuidade ao processo. Lavar ferro 3, primeiro colegial. A gente pega aquela que ficou no filtro ali, mistura com a água e filtra. Embaixo fica a água e cloreto de cálcio. Em cima fica o hidróxido de ferro 3 que a gente passa para eles. 46, calcinar ferro 3. O hidróxido de ferro 3 que vem do outro grupo ali, ele vem para cá para ser calcinado, ou seja, aquecido em alta temperatura. Ele é colocado nesse recipiente que é aquecido. O hidróxido de ferro 3, quando é calcinado, ele perde o H2O, a água, e se transforma em óxido de ferro 3. Para de risar. E esse pó aqui, isso daí é o óxido de ferro 3. Ele é usado para pigmentação de tinta e na indústria de tinta em geral. Tá bom? Duplo 47, segundo colegial, separação de ferro 2. A gente pegou o fluido que veio da separação do ferro 3, que é o ferro 2. A gente coloca cal no ferro 2 para elevar o pH até 8,5. Chegando a esse número, a gente vai filtrá-lo, ficando no filtro hidróxido de ferro 2, embaixo cloreto de cálcio mais água. Grupo 48, primeiro colegial, lavagem do ferro 2. A gente pegou o ferro 2 do grupo anterior, que tinha excesso de cálcio. A gente pegou, colocou no funil, colocou no funil. Adicionou a água, o excesso de cálcio vai sair na água, que sobrar de ferro 2 no funil a gente vai passar para o grupo seguinte, onde vai ser calcificado. Primeiro colegial. Primeiramente, queria mandar um abraço aí a todos os presentes. Vamos explicar aqui, por favor. No caso, é uma reação muito usada na fabricação de tinta para tecido de roupa. Então vai. Aqui a gente vai calcinar o ferro 2. Calcinar é aquecer em alta temperatura. Ou seja, a gente está desidratando o hidróxido de ferro 2 e transformando em óxido de ferro 2, que serve na pigmentação de tinta para fábricas de roupa. Peraí, deixa eu falar. Então, completando aqui o que vai acontecer. É uma coisa muito bonita da natureza. Por quê? Porque todos os irmãos são iguais perante a ele. Nós somos inúteis. Que graças a Deus,
Vamos cantar aquela, vamos cantar aquela. Doente de amor. Do grupo 50, nós vamos obter o cálcio, cloreto de cálcio. Nós somos do primeiro colegial. Nossa experiência consiste em, a gente recebe a substância. Nós recebemos o cloreto, o resíduo que tem cloreto de cálcio e água. Nós vamos evaporar a água e vai restar o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é esse. Ele serve para corrigir o pH da terra, do solo. Grupo 51, o segundo colegial. Aqui a gente misturou o óxido de ferro com cloreto de ferro e originou o cloreto de ferro 3. Segundo colegial. Aqui nós vamos pegar o cloreto de ferro 3 e vamos filtrar ele, como vocês estão vendo aqui. A gente vai filtrar o cloreto de ferro 3 para retirar as impurezas dele. As impurezas atrapalham na parte do tratamento de água. Ele é utilizar o tratamento de água para decantação da sujeira. A parte dele vai ser seca e cristalizada para fabricação de placas de circuito impresso. Colegial, grupo 53, tratamento de água potável. Agora a gente vai ver como é que a Sabesp trata da água, quando a água suja de terra. Primeiro, a Sabesp pega, mistura cal para controlar o pH da água, que é a acidez da água. Depois, elas pegam cloreto de ferro e misturam na água para obter a floculação, a precipitação da sujeira para o fundo. Depois, eles fazem a sifonação da água limpa de cima, como você pode ver aqui, e filtram ela e distribuem nas casas. Primeiro colegial, grupo 54, tratamento de água de curtume. A água de curtume é uma água muito suja. É a água que sobra depois do tratamento do couro. Então não pode jogar ela no rio, porque senão vai poluir muito. Para limpar, eles usam o cal, cloreto de ferro e polímero. O polímero é uma substância gelatinosa que vai ajudar a reação ser mais rápida, a limpar mais rápido. E essa parte daqui de baixo, eles usam como adubo orgânico. E essa parte aqui de cima é a parte mais limpa. Não vai ficar tão limpa, mas vai ficar melhor, né? E eles jogam ela no rio. É isso. Boa tarde, somos o grupo 55 do segundo colegial. Vamos explicar. Aqui é um resíduo industrial que pegamos numa metalúrgica de Fernandópolis. Nela contém ferro 3, ferro 2, ácido clorídrico e um pouco de zinco. Vou passar o microfone para o Cirso continuar. Depois de pegar essa substância, colocamos peróxido de hidrogênio para transformar o ferro 2 em ferro 3, hidróxido de amônia para pH-metro chegar em torno de 4. Depois disso feito, vai virar, o ferro 3 vai se saturar. A gente vamos coar, aqui por cima vai sobrar o ferro 3, aqui embaixo vai sobrar o cloreto de zinco, o ferro 2 e um pouco de amônia. O ferro 3 é usado na pigmentação de tinta, para fazer placas de circuito interno e para tratamento de água. O ferro 2 é usado em indústria farmacêutica, só que em muita quantidade. Aqui então não compensa para nós. O que mais importante nessa substância é o zinco, que vocês vão ver a separação no grupo da frente. Nós apresentando a separação do zinco, do ferro. Grupo 56, segundo colegial, separação do zinco. Ó, gente, a gente pega a solução deles de cloreto de zinco, cloreto de ferro 2 e cloreto de amônio e coloca hidróxido de amônio até ficar nessa coloração. A hora que ficar assim, a gente põe aqui para filtrar. O que sair aqui em cima vai ser cloreto de amônio e cloreto de ferro 2. E aqui em cima vai ficar hidróxido de zinco. Esse hidróxido de zinco produz vários tipos de zinco. Entre eles a gente encontra na alimentação do gado e nos adubos. E quando aquecido serve para não deixar o ferro enferrujar. Acabou. É a separação do ferro 2. Desse grupo a gente tem o ferro 2 e o cloreto de amônio. 57 do segundo colegial. O nosso objetivo é a separação do ferro 2. Para!
A gente recebe essa substância que tem hidróxido de amônio e hidróxido de ferro 2. Para poder separar o ferro 2, a gente vai adicionar peróxido de hidrogênio, que vai transformar em ferro 3. Como você percebe, ele vai ficar meio vermelhinho e muito quente. Ao transformar em ferro 3, o seu pH vai cair muito, vai ficar mais ou menos 2, 1,5. Para isso a gente precisa aumentar o pH, porque se a gente filtrar com esse pH muito baixo, o ferro sairá junto com o cloreto de amônio. Para aumentar o pH, a gente vai usar o hidróxido de amônio. Vai agitando aí. Agita, Rafaela. Não vai dar esse troço. Você viu o que ele fez? Ô, Rafaela, põe aqui. Não vai dar. Põe tudo. Ai, filtra assim mesmo. Não, chega. Ao elevar o pH, a gente percebe que a substância muda de cor e fica muito quente. Aí a gente filtra. No filtro vai ficar o hidróxido de ferro e vai sair o cloreto de amônio. Esse hidróxido de ferro vai ser passado para o grupo que faz a lavagem e o cloreto de amônio para um outro grupo mais à frente. A finalidade desse hidróxido de ferro é bem mais para frente, ele vai servir como pigmentação de tinta. E o cloreto de amônio vai servir na industrialização. Grupo 58, primeiro colegial. Nós recebemos uma mistura que contém cloreto de ferro com hidróxido de zinco. A nossa função é lavar o hidróxido. Para a gente lavar, a gente precisa adicionar 3 vezes a água no funil. Para que a cloreto de ferro se dissolva completamente, como ele é mais solúvel, ele vai ficar em forma de líquido, e o hidróxido de zinco fica aqui em forma de sólido. O hidróxido de zinco nós usamos para evitar a ferrugem e o cloreto de ferro usamos para tirar a impureza da água. Aí, esse sólido que sobramos aqui, a gente passa para esse grupo aqui para eles calcinar. Primeiro colegial A e nosso grupo é o 59. Como a experiência é uma sequência, nós vamos pegar o hidróxido de zinco que ficou retido em cima e vamos colocar, que é essa pasta meio esverdeada, e vamos colocar aqui. Nós vamos aquecer. Aí no aquecimento, a água vai evaporar e vai ficar essa substância, que é o óxido de zinco. Aí ela serve para pigmento de tinta, serve também para zincagem e também serve para fungicida, que é para matar os fungos na plantação. E parte desse hidróxido de zinco, ele vai passar para o outro grupo que vai continuar a experiência. Então, segundo colegial. O zinco que eles obteram aqui, eles vão passar para nós. Esse zinco é essa substância aqui. Nós vamos tirar com ácido clorídrico, que é uma substância transparente, e vai dar origem a essa substância aqui, que é uma mistura de ácido clorídrico com zinco. Aqui nós estamos aquecendo ela. Depois ela aquecida, nós vamos obter esse composto sólido, que é o cloreto de zinco, utilizado na agricultura como adubo foliar. 61, primeiro colegial, obtenção do cloreto de amônia. Aqui nós temos o cloreto de amônia. O hidróxido de amônia passou por todos os processos até chegar aqui, e aí ele é fervido com água, aí forma o cloreto de amônia. Só o nosso grupo vai obter o cloreto de ferro no estado sólido. Nós vamos pegar o ácido clorídrico e vamos misturar com o hidróxido de ferro 3, que é essa base, esse produto. Nós vamos obter o cloreto de ferro 3 no estado líquido. Aí a gente vai aquecer esse cloreto de ferro 3 e vai obter ele no estado sólido. O cloreto de ferro 3 no estado sólido, ele é utilizado para fabricar placas de circuito impresso, que é utilizado na fabricação de calculadoras e de televisores. 63, segundo colegial. Bom, nosso grupo é o seguinte, a gente vai fazer a obtenção de hidróxido de cromo. O que nós colocamos aqui? Colocamos sulfato de cromo e hidróxido de amônio. Como demora muito para precipitar, o que nós fizemos? Nós colocamos para filtrar. O que aconteceu aqui? Aqui embaixo ficou água com sulfato de amônia. E aqui em cima ficou hidróxido de cromo, que é o que nós queríamos obter. Esse é o grupo 64 do segundo colegial. Nós vamos utilizar o hidróxido de cromo desse grupo, junto com ácido sulfúrico, para obter o sulfato de cromo. O sulfato de cromo é utilizado na indústria de curtume de couro. O couro, quando é retirado do animal,
ficam restígios de pelos e de carne. Então, o sulfato de cromo vai corroer esses resíduos. E nessa corrosão, vai liberar um cheiro ruim, que é onde isso ocorre em Fernandópolis. Por isso que quando você passa lá, um cheiro é ruim. Acabou. 35 aqui do segundo A. Bom, a nossa experiência é a obtenção do cloreto de amônia, que é um sal e que ele é obtido através do aquecimento do hidróxido de amônia, que evaporando-se toda a água, sobe no fundo do becker o sal cristalizado, que é o cloreto de amônia. O cloreto de amônia ele é utilizado nas indústrias químicas e no curtimento de couro. Ele é mais utilizado devido a ser mais fácil de ser armazenado, devido a ser uma substância sólida e também de ser menos poluente. E a nossa experiência é a obtenção de cloreto de amônia, só isso. Beleza. Só isso. Nosso grupo fala sobre energia. Aqui está uma mini estação de TV, que seja a Rede Peroba, que desse transmissor passa para todas as televisões que estão por aí. Isso daqui é um circuito simples de corrente contínua. Você pega as duas extremidades e coloca em cada prego. Se você conseguir fechar o circuito, consequentemente a lâmpada acende. Tá gravando? Muito legal. Esse daqui é uma fibra ótica, usado geralmente nas companhias de telecomunicações. Ela é composta de fibras de vidro, aço e material isolante. Na nossa região, mais o Mato Grosso, ainda é usado o sistema convencional, que são esses fios. Esses fios capazes de transmitir informações de áudio e vídeo a uma distância de 1.500 metros, sem uma nova emissão. Já a fibra ótica é capaz de transmitir as informações em 1 bilhão de bits por segundo, que é quase a velocidade da luz, a uma distância de 4.000 metros. Há vários modos de transmissão, por LEDs, lasers e até diodos emissores de luz. E as informações são receptadas por um fotodiodo receptores de bits. Esse daqui é um transformador. Esse transformador é usado nas áreas da robótica e áreas de eletrônica. A função desse transformador em vez dos transformadores convencionais que se encontram em postes, nas ruas, a função desse transformador é aumentar a voltagem. Ou seja, para ter uma proporção do que esse transformador faz, se colocarmos 3 pilhas comuns no total de 3 volts, esse transformador aumentará a voltagem para até 110 volts. Qual a sua vantagem do seu uso? A sua vantagem é que precisamos apenas de uma fonte de energia menor para realizar um trabalho cada vez maior. Essa daqui é uma máquina de Van der Graaf. O que é a máquina de Van der Graaf? Essa máquina recebeu esse nome devido ao físico descobridor da eletricidade estática. Como o próprio nome do físico diz, essa máquina produz energia estática. A energia estática é produzida através do atrito entre dois objetos. No caso aqui agora eu abrirei essa máquina para mostrar o seu funcionamento. Essa máquina funciona através do atrito de dois objetos. No caso aqui, quando ligamos a máquina, há um motor que roda essa corrente, fazendo com que ela produza um atrito e aumente o campo eletrostático. Esse campo eletrostático é captado por essa mola e é distribuído por essa esfera metálica, o que vai produzir a mesma energia que quando desligamos a televisão. Quando desligamos a televisão e colocamos nosso braço, nossos pelos tendem em direção ao braço. Os órgãos reprodutores dela, que se chama clitelo. E aqui são os restos orgânicos que ela comeu. E aqui é o ânus. Pronto. Pode ser 1, 2, 3, 450. Tá gravando, Chaves. Ô, Chaves, tá gravando. Chaves tá gravando.
Grupo 14, oitava A, explica. Bom, nós estamos vendo sobre luz e espelhos. Aqui nós temos um caleidoscópio, onde quando a luz entra e reflete nos espelhos, é possível ver as imagens em todos os ângulos. Aqui tem um periscópio, é possível ver as coisas que estão acima de você. Por quê? Que serve como uma lente convergente. Uma prova disso é que quando os raios estão saindo aqui e você coloca a água, os raios saem cruzados. Agora, Carol. Aqui nós temos a lente convexa usada nos supermercados, lente côncava usada para fazer barba, para espelho côncavo. Esse aqui é lente divergente, lente convergente. Esse aqui é o prisma. Se colocado no sol, é possível ver as cores do arco-íris por ele. Esse aqui é placa trílica. Você coloca um desenho desse lado, é possível copiá-lo desse lado aqui. Esse aqui, esse coraçãozinho está mostrando um objeto refletido nesses espelhos. Como há dois espelhos aqui, um espelho reflete a imagem desse objeto no outro, dando a impressão de que tem mais que dois espelhos aqui. Na realidade, só há dois. Essa experiência mostra os raios de luz. Esses aqui são os raios de luz. O conjunto de raios de luz formam feixes de luz. E é isso aí. Obrigada.